Quero chamar você para entender de uma ferramenta de marketing fundamental na sua clínica diária, a ultrassonografia. Como utilizar a ultrassonografia como uma ferramenta de marketing. E nada menos do que entender disso para agregar valor ao seu tratamento de harmonização orofacial. Estamos aqui com duas feras, professor Wagner Gabriel, autor de livro de harmonização, inclusive um livro voltado para a ultrassonografia, onde ele aponta vários benefícios da ultrassonografia, e professora Carol Padilha, proprietária de clínica de radiologia, clínica de imagem, onde ela usa nas suas várias nuances o marketing para trazer a qualidade ao serviço dela. Então eles vão passar aqui as informações do que o cirurgião dentista pode conseguir de marketing agregado à ultrassonografia. Vamos começar com Wagner Gabriel. O que é que essa ferramenta tão importante, padrão ouro, na harmonização, ela pode trazer de marketing para o nosso colega que trabalha com harmonização orofacial? Primeiro ponto é a diferenciação. Você se torna um profissional diferente no tratamento. Porque você oferece um exame que a grande maioria dos profissionais não oferece. Maravilha. O primeiro ponto é a diferenciação. Segundo ponto é a segurança com que você vai desenvolver o tratamento. Você vai passar isso para o paciente. Olha, eu vou aplicar toxina botulínica aqui primeiro, porque a imagem da ultrassonografia está me dizendo que você precisa disso primeiro. Você vai explicar para ele o que acontece. Então você cria uma segurança maior, que isso também é um diferencial de marketing, porque o que acontece muito hoje são profissionais que não se sentem tão seguros assim para fazer um procedimento. O terceiro ponto que eu acho importante também é nessa tranquilidade que você tem de transmitir para o paciente, você transmite para ele também a segurança de que, se caso alguma coisa aconteça, você está ali para auxiliá-lo. Porque o paciente chega com esse receio, né? Ai, meu Deus, será que vai acontecer alguma coisa comigo? Não vai? E tem que ter medo mesmo. Eu falo para os pacientes, eu tenho medo de fazer. Eu falei, tem que ter medo mesmo, porque assim você vai procurar um profissional melhor para fazer, mais capacitado. Sim. Mesmo os profissionais que falam, eu tenho medo, professor, eu falei, tem que ter medo mesmo. Aquilo que a gente sempre fala, né? Quando é que você cai de moto? É a hora que você perde o medo. Que sabe, que você perde o medo. Então, na harmonização é isso. Todo cuidado é pouco, mas o resultado ele é muito vinculado à segurança. E essa diferenciação que o profissional tem ao mostrar uma tecnologia que a grande maioria não tem, essa é uma ferramenta fantástica, que o paciente vai voltar aonde depois? Me fala. Se você é paciente, né? Você vai voltar aonde? O sujeito fez um exame de ultrassom em você. Te viu a pele toda por dentro, falou da tua qualidade de colágeno, explicou qual é o melhor tratamento. Aí você vai no outro, que vai fazer o quê? Não sabe por onde começar, às vezes. Vai no achismo. Eu acho que fio vai funcionar. Eu acho que isso aqui vai funcionar. A sequência dos procedimentos são importantes também para o resultado. Né? Não é só você chegar, vamos começar por isso, vamos começar por aquilo. É muito comum, às vezes, a gente está se deparar com algum procedimento e se pergunta, por que você está começando por isso? Porque não tem o porquê, ninguém sabe. Agora, com o exame de ultrassom, você explica e o paciente adere. E mais, ele vai fazer procedimentos que ele nem esperava que fosse necessário. Você vai colocar esses procedimentos também. Então, é uma tecnologia em que o paciente ele acaba ganhando uma confiança tamanha no profissional que até o nível de resultado esperado para ele, quando você fala para ele, olha, é possível chegar até aqui. Porque às vezes o paciente chega no consultório e quer sair 10 anos mais jovem, né? É verdade. Então, e de uma vez só. De uma vez só. E a ultrassonografia diz, não, é possível fazer isso, é possível fazer aquilo. Para o paciente saber exatamente a condição dele. É possível fazer muitas coisas. Na harmonização orofacial a gente tem dezenas de tecnologias de possibilidades. Mas qual é a melhor para ele? Perfeito. Aí a ultrassonografia que vai mostrar. Isso é uma ferramenta de marketing extraordinária. Eu não perco orçamento e não perco o paciente. Às vezes eu falo para os alunos que me questionam, mas professor, vou comprar ultrassom para quê? Aí eu brinco com eles dizendo assim, reza para o seu paciente não ir passar comigo. Porque se ele passar comigo, ele não volta mais. E não volta mesmo, Augusto. Porque é uma segurança, né? Você vai estar oferecendo um diferencial
fabuloso. E o paciente percebe. Hoje já existem pacientes que perguntam. Mas em São Paulo tem. O senhor faz ultrassonografia? Não faz, então. Não. Me diga uma coisa, e você utiliza em todos os seus pacientes previamente a ultrassonografia? Todos os pacientes. Então Eu não consigo mais fazer nada sem ultrassonografia. Não então vejo nem sentido mais. Já agregou isso na sua prática diária? Totalmente. E isso, com 4 anos trabalhando com ultrassonografia diariamente nos pacientes. Com isso você consegue aumentar seu ticket médio? Muito. Você consegue cobrar uma consulta mais diferenciada? Sim. Já começa pela cobrança de consulta. A maioria dos profissionais de harmonização não cobram consulta. Entendi. Já quer fechar o pacote logo com o paciente. É porque na sua consulta o paciente também ele vai ser submetido a um exame de imagem. E esse exame de imagem vai lhe dar um planejamento que quando você for trabalhar aquilo com o paciente, você está agregando esse valor. Exato. Né? Ele não reclama. Entendi. Ele está pagando, ele está vendo que o serviço que você está prestando. O que pode acontecer é que às vezes no orçamento ele fala, não é o momento. Mas é muito raro isso também, viu, Augusto? Porque quando o paciente chega, quando ele se dispõe a sair da casa dele e vir até o consultório, ele já está já meio predisposto a executar o tratamento. Ele já pagou a consulta também. Já pagou a consulta. E aí, assim, dali para frente é uma questão de detalhe. Detalhe de acordo, às vezes você se adequar mais à realidade financeira dele e tal. Entendi. E acabou. Professora Carol, queria te fazer uma pergunta interessante. O professor Wagner, ele utiliza essa ferramenta da ultrassonografia como marketing ali, na hora com o paciente. Mas o nosso colega, que não tem essa ferramenta no consultório, ele precisa inicialmente fazer esse investimento, ele tem outras maneiras de agregar esse exame à sua rotina clínica? Me fala um pouquinho sobre isso, sobre sua experiência. Com certeza, pensando em marketing, eu diria que o colega que solicitou o exame, ele pega os exames impressos ou de forma digital e ele mostra para o paciente isso de maneira digital e ele pode inclusive postar nas redes sociais. Olha, não o resultado do paciente, mas o exame de ultrassonografia. Ele pode fazer reels, vídeos dele explicando, olha que interessante, aqui a gente trabalha com o exame prévio de mapeamento de pele para saber o que é que você tem dentro aí das camadas da sua pele, pesquisar algum material, enfim. E isso vai gerando uma conscientização dos futuros clientes deles, que estão ali na internet, que eu sempre falo isso daqui. O professor já está careca de saber, né? Que a internet é a rua mais movimentada que tem hoje em dia. Perfeito. E ele vai criando aquela conscientização. E aí o paciente está lá, correndo o feed ou os stories. Olha que diferente, esse profissional aqui trabalha com... Nossa, nunca vi isso daqui. O que é isso aqui? E começa a olhar. Então não precisa ter, né? O professor faz ali ao vivo, tete a tete. A pessoa que não tem para fazer ao vivo, ele pega os casos de que ele já teve e já começa a mostrar na internet. Aí quando o paciente chega para a consulta inicial, ele faz um pedido bem bonito, bem elaborado e fala, olha, você faz num lugar especializado, porque isso é um serviço especializado que eu não faço aqui, mas eu sei interpretar, então eu mando para uma clínica parceira que é especializada. Também não é desmerecido de forma alguma, entende? Não, você não é obrigado a fazer tudo, né? Sim, é que às vezes o paciente fica meio assim, vou mandar para outro lugar, mas é tudo jeito de conduzir o paciente. Não, mas eu acho que das duas formas você tem um ganho de marketing. Muito, sim. Você tem um ganho de marketing. Tanto fazendo... Ele vai pedir um exame de ultrassom para saber o que ele vai fazer em mim. E outra coisa, né? Eu sempre falo assim que a gente tem que ser bom em solucionar o problema do nosso cliente. É isso que é a nossa meta de vida. É ir na dor dele, né? Ele vai até te procurar por alguma razão. E aí você vai ter que solucionar esse problema. Esse é o foco. E para solucionar bem, de maneira certa, com menos trauma, mais indolor, é fazendo o exame prévio, porque você vai ter um planejamento adequado e vai entregar o melhor resultado possível. Professora, você tem duas radiologias, duas
clínicas de imagem, né? Que a gente fala de radiologia porque antes era só raio-x, mas hoje é imaginologia, né? E aí você consegue ofertar essa demanda de realizar a ultrassonografia para fora, para os colegas que trabalham na cidade de Piracicaba, na cidade de Piedade. Como é que funciona isso? Em Sorocaba? Onde é que você está trabalhando ali na região de São Paulo? Consigo. A ultrassonografia, ela tem esse viés, que ele é profissional dependente. Quem pode executar esse exame não é o técnico, é o cirurgião dentista ou um médico habilitado. E então, eu não posso deixar as minhas técnicas fazer o exame. Aí eu faço, seja na clínica do colega indicador ou na minha clínica. Depende da parceria que eu tenho com o dentista. Perfeito. E aí, enquanto já estou fazendo, a técnica vai escrevendo o laudo. Sim. Então, o paciente já vai embora com o resultado, inclusive. Interessante. Então, por exemplo, se eu quiser contratar um cirurgião dentista que tem um equipamento de ultrassonografia, eu tenho, vamos dizer, 2 cadeiras ou 2 ambientes de consultório na minha clínica, no meu consultório ali, eu tenho 2 lugares. Eu posso marcar meus pacientes, levo esses pacientes, o colega leva o equipamento dele de ultrassonografia, executa o procedimento, né, em todos aqueles pacientes previamente, e eu faço um mapeamento. Então, seria uma ferramenta de marketing assim indescritível, né? Não tem o Botox Day. Sim, o momento que você junta ali vários pacientes e faz uma ação, alguma coisa assim, né? E nesse dia o colega vai com ultrassom e mapeia os pacientes. Direto já. Como é que funciona isso na sua prática? Os colegas relatam que duplicaram o faturamento usando os nossos serviços. Então tá aquela paciente insegura, tá aquela paciente ali que você fez um orçamento, ficou um pouco mais pesado, robusto, né? Ou é uma paciente que ainda não tem a confiança, tem insegurança, e aí você vai, como um profissional de ultrassonografia, fazer esse mapeamento e dizer a ela, explicar, e aí junto com o colega, né? Que maravilha. O colega tá na frente. Que maravilha. Fazendo o exame junto. Que maravilha. Então, quando a gente está conversando com a paciente, o colega está do lado, que vai executar o procedimento, e no momento que a gente termina o exame, é fechado. Certo que já fechou o orçamento. É fechado o orçamento. Porque, de novo, né? O paciente se dispôs a sair da casa dele para ir até lá, pagar um exame de ultrassom. E a experiência, né? Aí quando chega lá, ele vê o que a gente está enxergando e mostra, ele fecha imediatamente. E assim, o ser humano, ele gosta disso, do cuidado, do zelo, de ser preservado, né? Sim. E eu também diria que a maioria das pessoas já tiveram um contato com a ultrassonografia médica. Sim. Sabe que não dói, né? Que não emite radiação, tanto que as gestantes, elas podem executar, fazem a cada pré-natal. Então, a maioria das mulheres gestantes já fizeram. E assim, o nosso público maior, inclusive até nos artigos científicos, a gente leu um artigo agora recentemente, né? Que vai ser tema do próximo podcast, a gente viu que 3 vezes mais mulheres do que homens. Então, quando você lança uma ferramenta como ultrassonografia, que faz parte de toda mãe, ou de toda irmã, ou de toda tia, que já viu o ultrassom do bebê, já chega sem medo para o exame, sabendo que aquele exame é um exame fidedigno, né? Sim. A gente consegue, por exemplo, no bebê, detectar o sexo do bebê, o tamanho do bebê, né? Então, a gente tem vários exames, inclusive da área médica, que trabalha a tireoide, né? Onde vê o tamanho da tireoide, o formato da tireoide. Então, tem a rotina da ultrassonografia na área médica. E por que não lançar a mão desse exame como o exame padrão ouro, que vai trazer uma harmonização muito mais sofisticada, elegante, muito mais segura, você vai ser valorizado com isso, né? Agora pense como estratégia de marketing, né? O profissional que trabalha com isso hoje da odonto, ele vai ser destacado 1000 vezes mais rápido do que o colega que ainda não trabalha. Principalmente se souber utilizar bem as redes sociais. E eu gosto muito de uma palavra que se chama branding,
Sim. Eu acho Branding, essa palavra agrega muito mais valor Sim. no seu tratamento, no seu orçamento, do que marketing. Porque marketing, às vezes, soa mesmo meio pejorativo, né? Putz, fulano é marqueteiro, só quer vender as coisas. Agora, branding é a sua imagem. Então, qual é a imagem que o cirurgião dentista quer passar? Como o cara que estuda, que é o solucionador de problemas, é o especialista na Sim. intercorrência, é o que resolve tudo, pode ir lá que aquele é bom, ou como o cara que, puxa vida, não faz direito nada, não tem segurança do que está fazendo. Olha só como um exame de imagem Faz toda a faz toda a diferença diferença no na brand do... abordagem. No gerenciamento de tráfego, o termo branding é muito utilizado para produtos e serviços que têm um valor maior do que R$ 300, por exemplo, né? Sim. Que é o nosso caso. Uhum. Então, eu diria que se o sujeito não criar esse branding, não fizer isso como ferramenta de marketing, ele dificilmente vai ter sucesso na rede social. E se eu mesmo. quiser adquirir o meu ultrassom, a gente sabe que é mais um instrumento, é mais um equipamento que o colega adquire, né? Mas também a gente pesquisou e sabe que existem vários equipamentos com vários valores, Sim. né, que cabe no bolso e na sua Cabe. demanda também, né? Uhum. A gente precisa entender que existem equipamentos de todos os preços, todos Sim. os gostos Sim. e com Anvisa, Sim. né? É. Que é o mais importante, é com Sim. Anvisa, Sim. né? Que a gente precisa ter um equipamento que ele seja um equipamento vinculado e liberado para ser utilizado no Brasil, Sim. né? Pelas normas brasileiras, né? Sim. Então, eu acho que esse papo sobre marketing, brand, utilização como ferramenta, ele ficou aí para a gente trabalhar mais o nosso colega, para ele entender que a ultrassonografia ela é uma ferramenta que veio para ficar. Ela já dá um up no branding do Sim. profissional. Sim, Sim. com certeza. Porque o paciente fala, meu Deus, porque precisa criar confiança para poder fazer um procedimento e investir o que normalmente se investe em harmonização. Perfeito. E a ultrassonografia ajuda muito nessa segurança que ele vai ter com aquele profissional que está oferecendo o serviço. É mesmo. Porque o colega tem que entender, tem muita dentista ainda que investe lá na recepção, é importante, fazer o café e tudo mais. Mas hoje isso já não é mais um diferencial. Todo Não. mundo já tem uma recepção bacana, Isso. uma televisão em cima da cadeira, né? champanhe. Pelo menos lá em São Paulo isso é comum. Isso mesmo. Agora, e o exame de ultrassonografia? É, Quem que tem? é o diferencial. É essa chavinha que as pessoas precisam girar na cabecinha, né? É verdade. Mas vamos aprendendo a virar. Ah, Muita vai. gente já virou e a gente está aqui. Vejam só onde eu vim parar, gente. Vim parar em Salvador. É um com baiano duas já. feras da odontologia, graças à conscientização que a ultrassonografia já está trazendo. E a tendência verdade. disso daqui para frente é aumentar cada vez mais. É o que a gente Sim. quer. Perfeito. Obrigado, professor Wagner Gabriel. Obrigado, professora Carol Padilha. Me despeço desse podcast falando para você o seguinte, que a ultrassonografia ela é mais uma ferramenta de marketing, uma ferramenta pesada para que você atraia e fidelize o seu paciente. Venha entender mais sobre isso com os nossos cursos de ultrassonografia e venha trabalhar com uma ferramenta padrão ouro na harmonização, que é a ultrassonografia odontológica. Forte abraço a todos. Até mais. Encerramos mais um Café com Hoff. É isso aí.